Agora você pode fazer parte do clube de membros do Spurgeon TV. Esses são e-books já disponibilizados para os membros do canal. Todos os dias, novos e-books são adicionados junto com outros benefícios que só os membros têm. Sendo um membro, você passa a ajudar no crescimento desse ministério, tanto na quantidade do que podemos publicar, como na qualidade do material. Nosso propósito é, juntos, atingirmos o maior número de pessoas com solo escritura. Seja um membro do Spurgeon TV. O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 15, 56 e 57. Embora a Bíblia seja um dos livros mais poéticos, embora sua linguagem seja indescritivelmente sublime, devemos observar quão constantemente ela é fiel à natureza. Não há esforço para escamotear um fato, nem encobrimento de uma verdade. Por mais escuro que seja o assunto, embora o ilumine com brilho, não nega a escuridão relacionada a ele. Se você ler este capítulo da Epístola de Paulo, tão justamente celebrado como uma obra-prima da linguagem, você o encontrará falando daquilo que está por vir após a morte, com tal exaltação e glória que você sentirá: se isto é morrer, então está tudo bem em partir imediatamente. Quem não se regozijou e cujo coração não se elevou ou se encheu de um fogo sagrado enquanto lia frases como estas: no momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará, então os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, pois isto que é corruptível deve se revestir de incorruptibilidade, e isto que é mortal deve se revestir de imortalidade. Assim, quando isto que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e isto mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Ó morte, onde está o teu aguilhão? Ó túmulo, onde está a tua vitória? No entanto, com toda essa linguagem majestosa, com todo esse voo ousado de eloquência, Paulo não nega que a morte seja uma coisa sombria. Mesmo suas próprias designações implicam isso. Ele não ri disso. Ele não diz: morrer não é nada. Ele descreve a morte como um monstro. Ele fala dela como tendo um aguilhão. Ele nos diz onde está a força desse ferrão, desse aguilhão. E mesmo na exclamação de triunfo, ele imputa essa vitória não à carne ou ao homem de alguma maneira, e nem mesmo em parte, mas diz: graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando seleciono um texto como este, sinto que não posso pregar a partir dele como deveria. O pensamento me foge, minhas palavras cambaleiam. Não há declarações que sejam grandes o suficiente para transmitir o poderoso significado deste texto maravilhoso. Se eu tivesse a eloquência de todos os homens unidos em um, se eu pudesse falar como nenhum homem jamais falou, com exceção daquele homem divino de Nazaré, eu não poderia abranger um assunto tão vasto como este. Portanto, não pretendo fazê-lo, mas oferecerei a você os pensamentos que minha mente é capaz de produzir. O apóstolo retrata a morte como um terrível dragão ou monstro que, vindo sobre todos os homens, deve ser combatido por cada um por si mesmo. Ele não nos dá nenhuma esperança de que qualquer um de nós possa evitá-lo. Ele não nos fala de nenhuma ponte sobre o rio da morte. Ele não nos dá a menor esperança de que seja possível emergir deste estado de existência para outro sem morrer. Ele descreve o monstro como estando exatamente em nosso caminho e com ele devemos lutar. Cada homem pessoalmente, separadamente e sozinho. Cada homem deve morrer. Todos nós devemos cruzar a corrente sombria. Cada um de nós deve passar pelo portão de ferro. Não há passagem deste mundo para o outro sem morte. Tendo-nos dito então que não há esperança de nossa fuga, ele prepara nossos nervos para o combate, mas não nos dá esperança de que seremos capazes de matar o monstro.
Ele não nos diz que podemos cravar nossa espada em seu coração e assim derrubar e subjugar a morte. Mas apontando para o dragão, ele parece dizer: você não pode matá-lo, homem. Não há esperança de que você coloque o pé em seu pescoço e esmague sua cabeça. Mas uma coisa pode ser feita: tem um aguilhão que você pode extrair. Você não pode esmagar a morte sob os pés, mas pode retirar o aguilhão que é mortal, e então você não precisa temer um monstro, pois o monstro não será mais um monstro, mas será um anjo de asas velozes para levá-lo ao céu. Onde então está o ferrão deste dragão? Onde devo atacar? Qual é a picada? O apóstolo nos diz que o aguilhão da morte é o pecado. Então, me deixe cortar esse aguilhão, e então, embora a morte possa ser triste e solene, não a temerei. Mas segurando o aguilhão do monstro, eu exclamarei: ó morte, onde está o teu aguilhão? Ó túmulo, onde está a tua vitória? Vamos agora insistir no fato de que o aguilhão da morte é o pecado. Primeiro, o pecado é o aguilhão da morte pelo fato de que o pecado trouxe a morte para o mundo. Os homens poderiam ficar mais contentes em morrer se não soubessem que era um castigo. Suponho que se nunca tivéssemos pecado, haveria algum meio para irmos deste mundo para outro, se fosse necessário. Não se pode supor que uma população tão grande teria existido, que todas as miríades que viveram desde Adão até agora poderiam ter habitado um globo tão pequeno como este. Não haveria espaço suficiente para eles. Mas poderia ter sido fornecido algum meio para nos levar quando chegasse a hora apropriada e nos levar em segurança para o céu ou para qualquer parte que Deus quisesse. Deus poderia ter fornecido cavalos e carros de fogo para cada um de seus Elias. Ou, como foi dito de Enoque, poderia ter sido declarado de cada um de nós: ele já não era, porque Deus o tomou para si. Portanto, morrer, se é que podemos chamá-lo de morte, deixar este mundo e estar com Deus, não seria nenhuma desgraça. De fato, teria sido a maior honra, correspondendo à mais elevada aspiração da alma, viver rapidamente seu pouco tempo neste mundo para então subir e estar com seu Deus. E nas orações do homem mais piedoso e devoto, uma de suas petições mais sublimes seria: ó Deus, apressa o tempo de minha partida, quando estarei contigo. Quando tais seres sem pecado pensassem em sua partida, eles não tremeriam, pois o portão seria de marfim e pérola, não como agora de ferro. O fluxo seria como néctar, muito diferente da presente amargura da morte. Mas infelizmente, como é diferente, a morte é agora a punição do pecado. No dia em que dele comeres, certamente morrerás. Em Adão, todos morrem. Por seu pecado, cada um de nós se torna sujeito à pena de morte e, portanto, sendo uma punição, a morte tem seu aguilhão. Para o melhor homem, o cristão mais santo, o intelecto mais santificado, a alma que tem a comunhão mais próxima e querida com Deus, a morte deve parecer ter uma picada, porque o pecado é a sua mãe. Ó descendente fatal do pecado, eu só temo você por causa de sua linhagem. Se você viesse até mim como uma honra, eu poderia atravessar o Jordão mesmo agora. E quando suas ondas geladas estivessem ao meu redor, eu sorriria em meio às suas ondas. E nas ondas do Jordão, minha canção também deveria crescer, e a música líquida da minha voz deveria se juntar com as ondas líquidas das enchentes de aleluias. É abençoado cruzar para a terra dos glorificados. Esta é uma das razões pelas quais o aguilhão da morte é o pecado. Mas devo tomá-lo em outro sentido. O aguilhão da morte é o pecado, isto é, aquilo que tornará a morte mais terrível para o homem será o pecado, se não for perdoado. Se esse não é o significado exato do apóstolo, ainda é uma grande verdade e posso encontrá-la aqui. Se o pecado pesasse sobre mim e não fosse perdoado, se minhas transgressões não fossem perdoadas, se tal fosse o fato, embora eu me regozije em saber que não é assim, seria o próprio aguilhão da morte para mim. Consideremos como uma parábola, um homem morrendo e olhando para trás em sua vida passada. Ele encontrará na morte um aguilhão, e esse aguilhão será seu pecado passado.
Imagine o leito de morte de um conquistador. Ele tem sido um homem de sangue quente nas veias desde a juventude. Criado no acampamento, seus lábios logo se ajustaram à corneta e sua mão, mesmo na infância, tocou o tambor. Ele tinha um espírito marcial. Ele se deliciava com a fama e o aplauso dos homens. Ele amava o pó da batalha e a vestimenta envolta em sangue. Ele viveu uma vida que os homens chamam de glória. Ele invadiu cidades, conquistou países, devastou continentes, invadiu o mundo. Veja seus estandartes pendurados no corredor e as marcas de glória em seu escudo. Ele é um dos guerreiros mais orgulhosos da terra. Mas agora ele vem para morrer. E quando ele se deitar para expirar, o que investirá sua morte de horror? Será o seu pecado. Acho que vejo o monarca morrendo. Ele está no estágio final. Ao seu redor estão seus nobres e seus conselheiros. Mas há mais alguém ali. Vamos usar a imaginação fantasiosa aqui nesta parábola. Firme ao seu lado está um espírito do Hades. É a alma de uma mulher que partiu. Ela olha para ele e diz: monstro, meu marido foi morto em batalha por sua ambição. Fiquei viúva e meu órfão indefeso e eu passamos fome. E ela passa. Seu marido vem e, abrindo suas feridas sangrentas, ele grita: uma vez eu chamei você de monarca, mas por sua vil cobiça você provocou uma guerra injusta. Veja aqui essas feridas, ganhei-as no cerco. Por sua causa, subi primeiro a escada de ataque à cidade. Este pé estava no topo da parede e eu agitei minha espada em triunfo. Mas no inferno eu levantei e abri meus olhos em tormento. Vida miserável, sua ambição me apressou para lá. Voltando seus olhos horríveis para ele, ele passa. Então surge outro, e outro, e outro, acordando de suas tumbas. Eles espreitam em torno de sua cama e o assombram. A triste procissão ainda marcha, olhando para o tirano moribundo. Ele fecha os olhos, mas sente a mão fria e ossuda em sua testa. Ele estremece porque o aguilhão da morte está em seu coração. Ó morte, diz ele, deixar esta grande propriedade, este poderoso reino, esta pompa e poder, isso é pouco. Mas encontrar aqueles homens, aquelas mulheres e aquelas crianças órfãs, face a face, para ouvi-los dizer: você se tornou como um de nós? Enquanto reis que destronei e monarcas que derrubei sacudirão suas correntes em meus ouvidos e dirão: você foi nosso destruidor, mas como caiu do céu, ó Lúcifer, filho da manhã, como você foi derrubado em um momento de sua glória e seu orgulho. Aí você vê que o aguilhão da morte seria o pecado do homem. Não o magoaria saber que tinha de morrer, mas sim o fato de ter pecado, de ter sido um homem ensanguentado, de ter as mãos vermelhas de assassinato em massa. Isso o atormentaria de fato, pois o aguilhão da morte é o pecado. Ou suponha outro personagem, um ministro. Ele esteve diante do mundo proclamando algo que chamou de evangelho. Ele tem sido um pregador notável aos olhos dos homens. A multidão está presa em seus lábios. Eles ouviram suas palavras. Diante de sua eloquência, uma nação ficou maravilhada e milhares tremeram com sua voz. Mas sua pregação chegou ao fim. Já se foi o tempo em que ele podia subir no púlpito. Outro lugar de destaque o espera. Outra congregação entre aspas. E agora ele deve ouvir outro pregador melhor do que ele. Lá no seu púlpito ele mentiu. Ele foi infiel ao seu cargo. Ele pregou filosofia humanista para encantar seu povo, em vez de pregar a verdade e mirar em seus corações. E enquanto ele ofega em sua cama, aquele pior e mais amaldiçoado dos homens, com certeza ninguém pode ser pior do que ele, surge alguém, uma alma da cova, e olhando no rosto diz: eu vim até você uma vez tremendo por causa do pecado. Eu perguntei a você o caminho para o céu e você disse: faça tais e tais boas obras. E eu as fiz e estou condenado. Você me disse uma inverdade. Você não declarou claramente a palavra de Deus. Ele desaparece apenas para ser seguido por outro. Ele tem sido um personagem irreligioso e, como vê o ministro em seu leito de morte, ele diz: ah, você está aqui. Uma vez entrei em sua casa de oração, mas você tinha um sermão que não consegui entender. Eu escutei, eu queria ouvir algo de seus lábios.
alguma verdade que pudesse queimar minha alma e me fazer arrepender. Mas eu não podia entender o que você disse, e aqui estou. O fantasma bate o pé e o homem estremece como uma folha de álamo, porque sabe que tudo é verdade. Então, toda a congregação se levanta diante dele enquanto ele se encolhe em sua cama. Ele olha para o grupo heterogêneo, ele contempla as cabeças nevadas dos velhos e os olhos brilhantes dos jovens. E deitado sobre seu travesseiro, ele imagina todos os pecados de sua vida passada e ouve dizer: vá, infiel ao seu cargo, você nunca se despojou do seu amor pela pompa e dignidade. Você não pregou, como dizem os versos, como se você nunca mais pudesse pregar de novo. Um moribundo falando para moribundos. Pode ser algo para aquele ministro deixar seu cargo, algo para ele morrer. Mas o pior de tudo, o aguilhão da morte será o seu pecado. Ouvir sua paróquia vir uivando atrás dele para o inferno. Ver sua congregação seguindo atrás dele em um rebanho misturado, tendo ele os desviado da verdade. Tendo sido um falso profeta em vez de um verdadeiro, falando paz, paz, onde não havia paz, iludindo-os com mentiras, encantando-os com música, quando deveria ter dito a eles em tom duro e áspero, muitas vezes, a palavra de Deus. Verdadeiramente é verdade. É verdade. O aguilhão da morte para tal homem será seu grande, seu enorme, seu hediondo pecado de ter iludido os outros. Assim, tendo pintado 2 quadros de corpo inteiro, posso dar a cada um de vocês miniaturas de si mesmos. Posso imaginar o bêbado quando seus copos se esgotarem e quando seu licor não for mais doce ao seu paladar. Quando piores que fel serão as guloseimas que você bebe. Quando dentro de 1 hora os vermes farão um carnaval em sua carne. Posso imaginá-lo olhando para trás, para sua vida desperdiçada. E você, ó praguejador, me parece que o vejo lá com seus juramentos ecoados na memória para sua própria consternação. E você, homem de luxúria e maldade, você que debochou e seduziu os outros, eu vejo você lá e o aguilhão da morte para você. Que horrível, que horrível. Você não estará gemendo de dor, não estará atormentado pela agonia, seu coração e sua carne não falharão, mas o aguilhão será o seu pecado. Quantos neste lugar podem soletrar a palavra remorso? Eu oro para que você nunca saiba seu terrível significado. Remorso, remorso. Você conhece sua derivação, significa morder. Agora dançamos com nossos pecados. Ele tem, muitas vezes, uma vida alegre conosco. Pegamos suas mãos e nos divertimos ao sol do meio-dia. Dançamos e vivemos em alegria. Mas então esses pecados nos morderão. Os leõezinhos que nós acariciamos e brincamos morderão. A jovem áspide, a serpente cujos tons azuis nos encantaram, morderá, picará quando o remorso ocupar nossas almas. Eu poderia, mas não vou contar a você algumas histórias do terrível poder do remorso. É a primeira pontada do inferno, é a antecâmara da cova. Ter remorso é sentir as faíscas que ardem poderosas no fogo da geena sem fundo. Sentir remorso é ter o tormento eterno iniciado na alma. O aguilhão da morte será pecado não perdoado e não arrependido. Mas se o pecado, em retrospecto, é o aguilhão da morte, o que deve ser o pecado em perspectiva? Meus amigos, muitas vezes não olhamos o que o pecado deve ser. Vemos o que é. Primeiro a semente, depois a erva, depois a espiga e depois o milho cheio na espiga. É o desejo, a imaginação, o anseio, a visão, o gosto, a ação. Mas o que é o pecado em seu próximo desenvolvimento? Temos observado o pecado à medida que cresce. Nós o vimos no princípio como uma coisa muito pequena, mas expandindo-se até se transformar em uma montanha. Nós o vimos como uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas o vimos se acumular até cobrir os céus com escuridão e enviar gotas de chuva amarga. Mas o que é o pecado estando no próximo estado? Já fomos tão longe, mas o pecado é uma coisa que não pode parar. Vimos onde ele cresceu, mas até onde ele crescerá.
pois não está maduro quando morremos. Tem que continuar ainda. Está em andamento, mas tem que se desdobrar para sempre, cada vez mais e mais terrível. No momento em que morremos, a voz da justiça clama: cele a fonte do sangue, pare o fluxo do perdão. Aquele que é santo, seja mais santo ainda. Aquele que está imundo, suje-se mais ainda. E depois disso, o homem vai ficando cada vez mais sujo. Sua luxúria se desenvolve, seu vício aumenta. Todas essas más paixões ardem com 10 vezes mais fúria e em meio à companhia de outros como ele, sem as restrições da graça comum de Deus sobre este mundo. Sem a palavra pregada, o homem se torna cada vez pior. E quem pode dizer até onde o seu pecado pode crescer eternamente? A ira, o remorso, a tristeza, a amargura, o ódio, até onde tudo isso crescerá na eternidade? Algumas vezes comparei a hora da nossa morte com aquela célebre pintura que acho que você viu na National Gallery, de Perseu segurando a cabeça da Medusa. Aquela cabeça transformava em pedra todas as pessoas que olhavam para ela. Há um guerreiro ali com um dardo na mão. Ele fica rígido, petrificado, com um dardo ainda na mão. Há outro com um punhal sobre o manto prestes a esfaquear. Ele agora é a estátua de um assassino imóvel e frio. Outro está rastejando furtivamente, como um homem em emboscada. E lá está ele, como uma rocha consolidada. Ele olhou apenas para aquela cabeça e está congelado em pedra. Bem, assim é a morte. O que eu sou quando a morte está diante de mim, devo ser para sempre. Quando meu espírito se for, se Deus me encontrar cantando o seu louvor, eu o cantarei no céu. Se ele me encontrar proferindo juramentos, amargo, sem esperança, infeliz, seguirei nessas coisas no inferno. E esses pecados, como todos os outros, sempre crescendo. Onde a morte me deixa, o julgamento me encontra. Como eu morrer, assim viverei eternamente. Como dizem os versos, não há atos de perdão passados na sepultura fria para a qual nos apressamos. É para sempre, para sempre, para sempre. Há um grupo de hereges na igreja nestes dias que falam de punição curta e pregam sobre Deus mantendo almas por um período de anos sob castigo e depois deixando-as morrer, aniquilando-as. Onde esses homens aprenderam sua doutrina, eu me pergunto. Eu li na palavra de Deus que o anjo colocará um pé na terra e o outro no mar, e jurará por aquele que vive e morreu que o tempo não existirá mais. Mas se uma alma pudesse morrer em 1000 anos, morreria com o tempo. Se 1 milhão de anos pudesse se passar, e então a alma pudesse ser extinta, haveria o tempo. Pois fale-me de anos e há tempo. Mas, senhores, quando aquele anjo disser a palavra, não haverá mais tempo, as coisas serão eternas. O espírito deve prosseguir em sua revolução incessante de bem ou mal, para nunca ser interrompido, pois não há tempo para pará-lo. O fato de sua parada implicaria no tempo, mas tudo será eterno, pois o tempo deixará de existir. Cabe a você, então, considerar onde você está e o que você é. Fique e trema na estreita faixa de terra entre os 2 mares ilimitados, pois somente Deus no céu pode dizer em quanto tempo você será lançado no futuro eterno. Que Deus conceda que, quando chegar a última hora, possamos estar preparados para ela. Como ladrão, sem ser ouvido, sem ser visto, ele se esgueira pela sombra escura da noite. Talvez, enquanto estou aqui falando rudemente sobre as coisas obscuras e ocultas, em um momento a mão seja estendida e calhe a boca que balbucia a tensão vacilante. Tu que habitas no céu, tu, poder supremo, tu, Rei eterno, não permitas que essa hora para mim me encontre numa vida desperdiçada, mas que ela me encontre envolvido em alta meditação, cantando hinos ao meu grande Criador, vivendo para a sua glória. Assim, no último momento de minha vida, apressar-me-ei além do azul, para banhar as asas deste meu espírito em seu elemento nativo e então habitar contigo para sempre, como dizem os versos, longe de um mundo de dor e pecado, com Deus,
eternamente fechado. Sexta-feira chega trazendo a noite em seu manto. Jesus em súplicas, enquanto Pedro sucumbe ao encanto do sono. Judas, com seu beijo, selou o destino. Traição que esboça o pranto no silêncio da noite. A esperança parece se esconder, mas o eco do domingo aos poucos começa a nascer. Pilatos em sua indecisão, o sinédrio em conspiração, a turba em escárnio desconhece a ressurreição. Discípulos fugitivos, corações partidos, Maria em lágrimas, Pedro nega, o galo canta anunciando amanhã que tarda. É sexta-feira, clama a criação, mas o domingo se anuncia, trazendo redenção. Nosso Salvador, sob o peso da cruz, caminha entre a multidão que zomba, sua santidade diminui. A coroa de espinhos, o sangue que escolhe marcas de amor infinito. É a sexta-feira, mas a esperança do domingo não está tão distante. Elevado na cruz, entre criminosos a dor se faz presente. O véu se rasga, a terra treme, o céu escurece, um silêncio envolvente. A pedra colocada, os guardas se postam, a vigília começa, mas a promessa do domingo no coração ainda aquece. É sexta-feira, mas não é o fim. Domingo vem aí com vitória sem fim. A escuridão parece reinar, a morte sorri, certa de sua vitória. É sexta-feira, mas a história ainda não contou, só a glória. O pecado julga ter vencido, a esperança parece falhar, mas a luz do domingo já começa a brilhar. O túmulo agora vazio, a pedra removida, Jesus ressuscitou, trazendo vida. Manhã de domingo, brilha a esperança restaurada. A morte foi vencida, a redenção proclamada. É sexta-feira, mas a alegria vem com o amanhecer. Domingo já chegou, ensinando-nos a renascer. Nosso Salvador, sob o peso da cruz, caminha entre a multidão que zomba, sua santidade diminui. A coroa de espinhos, o sangue que escorre marcas de amor infinito. É